Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, quando ouvimos a mensagem de Jesus. Professor, para a sua salvação. Fora da caridade, não há salvação. Bom dia a todos. Doutor Marcos, sua salvação. Eu deixo como minha saudação inicial uma frase de Madre Teresa de Calcutá. O importante não é o que se dá, mas um amor com o que se dá. Um bom dia a todos, nossos amigos telespectadores. Chico Xavier optou por não ser um doador de órgãos. E isto levou à crônica de que ele não era favorável aos transplantes. Isto não é verdade. Professor. É exatamente isso, meus irmãos. Essa crença aí, é preciso esclarecer que Chico afirmou: a minha mediunidade, a minha vida, dediquei à família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha. Eu tenho esse direito. Ninguém pode mexer em meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. Por que Chico fez isso? Ele fez isso porque, quando encarnado, ele recebe várias propostas inoportunas, para que seu cérebro fosse estudado após a sua desencarnação. Daí o compreensível receio, né, de que seu corpo fosse profanado nesse sentido depois da sua morte. E acrescentemos que ainda tem a questão da sua idade. Chico não poderia doar órgãos com a idade que estava, né, desencarnado. E se pudesse, imagine, o receptor dos órgãos talvez fosse idolatrado, como acontece, por exemplo, hoje com o túmulo de Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, na França, né? Há uma idolatria, existe pessoas que vão lá, choram no túmulo, enfim. Então, por isso Chico, ele não doou seus órgãos, por isso Chico reivindicou a sua morte, tá? Para que não tivesse esse problema, que enfrentar esse problema depois da morte. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? É preciso que a gente diga, antes de mais nada, que a cremação é um procedimento legítimo, né? Mas ela demanda cautela, demanda cuidados que são necessários. Requer um pouco mais de estudos? Sim, requer. Segundo Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, se não me engano é 72, né? Isso. Emmanuel, ele recomenda que aguardemos 72 horas para o procedimento crematório. Ele fala em procrastinação, né, deste tempo, deste espaço, de 72 horas para que se fizesse a cremação. Aliás, essa é a pergunta 151 do livro O Consolador, deste livro, O Consolador. Na questão 151, Emmanuel responde, né? Ele diz assim: na cremação, faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas subsequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, o que o
Emmanuel está dizendo nesta resposta, né? Que nós devemos procrastinar por mais horas, aguardar por mais horas a cremação, o ato de destruição dessas vísceras materiais, para que o espírito tenha um pouco mais de tempo para se desvincular do corpo, porque na encarnação liga-se todos os átomos do perispírito com os átomos do corpo material, do corpo físico. Na desencarnação, o processo é inverso. Tem que haver a separação de todos. E isso não se dá imediatamente. Isso demanda algum tempo. Então, este tempo é justamente para que esse processo aconteça. Porque, senão, a repercussão faz muito o espírito sofrer. Dr. Marcos, podemos afirmar que o Espiritismo é contra a cremação? Não, o Espiritismo ele não é contra a cremação. Ele apenas reivindica, né, um pouco mais de tempo para que se realize esse procedimento, como disse o professor Olimar lá no início. Certamente que o espírito ele não sente as dores físicas da cremação, mas pode afetá-lo moralmente, né, se ele estiver observando o fato, se ele estiver naquele momento ali assistindo o seu corpo ser cremado. Nós sabemos, e estamos aqui informando e trazendo conhecimento com base na literatura que nos veio, principalmente na literatura primeira, que é a do nosso querido irmão Kardec, que o espírito, quando desencarna, quando nós desencarnamos, passamos por um certo período de perturbação, porque nós estamos trocando de dimensão, está sendo feito um desligamento, fio por fio, átomo por átomo, células por célula, átomo por átomo, dessa ligação estreita que é feita quando nós encarnamos, como disse o professor Olimar. E é de nós nos lembrarmos que, no recente programa nosso, onde nós estudamos sobre o suicídio, nós abordamos aqui o caso daquela senhora que se suicidou aos 32 anos, né? Porque teve problemas no casamento. Então, naquela passagem, ela conta que vê o seu corpo sendo retirado de dentro de sua casa contra a sua vontade, o corpo batendo dentro do rabecão, né, do veículo que estava transferindo o corpo dela para até o IML, DML hoje, né? Então ela sentia o corpo chacoalhando dentro daquele veículo, ela sentiu os peritos fazendo o exame nela, que isso lhe trouxe muito descontentamento, desagrado. Então, com todo esse relato, nós temos aí que a pessoa, quando desencarna, ela tem certas percepções, não é? Então, isso acontece muito com quem não se preparou para desencarnar. Porque o que acontece? Nós temos aí uma graduação que ocorre quando nós desencarnamos de ligação à matéria, né? Quanto mais você é ligado à sua matéria, mais você é ligado à vida na Terra e às coisas materiais que você tem, mais difícil é esse desligamento, né? Entretanto, nós temos essa informação que nos traz o nosso querido Emmanuel, o companheiro espiritual do Chico, que nos diz que aguardemos então essas 72 horas para fazer esse processo de cremação, para dar tempo desse momento de perturbação, fazer com que o espírito recém-desencarnado se ambiente melhor na dimensão espiritual, saiba o que está acontecendo, para que então não tenha esse impacto moral ante o processo da cremação, professor
Azambuja. Estamos encerrando o primeiro tempo do nosso programa de hoje e voltaremos em seguida para continuarmos esse encontro maravilhoso com a espiritualidade. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Professor, vou lhe fazer mais uma pergunta. Qual a diferença entre morte e desencarnação? Interessante a gente observar que o Espiritismo faz essa distinção. Morte é a extinção da vida orgânica. E ela acontece com a falha dos órgãos. Os órgãos não mais oferecem condições de funcionamento e a vida naturalmente vai se extinguir do corpo. Então, morte é a extinção da vida orgânica. Agora, desencarnação é o processo de libertação do espírito. Então, elas não são imediatas. Kardec fala isso, inclusive, se não me engano, no Seu Inferno, né? Capítulo 2, se não me engano. E essa diferença ela é muito importante de ser observada. Portanto, morte é biológica. A desencarnação é psíquica. Tá? Logo, a gente pode morrer, mas ficamos ainda vinculados ao processo de desencarnação, que nem sempre é imediato. É isso, professor. Dr. Marcos, doar órgãos pode trazer alguma complicação para o espírito após o desencarnar? Somente algumas percepções psíquicas que desaparecem após o auxílio da equipe espiritual, do plano espiritual, da providência divina e compreensão, né? Esclarecimentos e a compreensão do próprio desencarnado. Professor, para que doar órgãos? Para permitir que o nosso semelhante continue vivendo no plano físico. E que órgãos podem ser doados e quais os possíveis em vida? Bem, essa questão da doação de órgãos, geralmente a gente esquece da doação de sangue, né? Também é uma doação e é muito importante. Muito bem. Em vida podemos doar rim, parte do fígado, pulmão e medula óssea. E ainda o sangue. Né? Agora, na morte, ou após a morte, rins, fígado, coração, pâncreas, pulmões, intestinos, tecidos como córneas e outros, como a pele, vasos sanguíneos, tendões e ossos, enfim. Tudo isso pode ser doado, tanto em vida quanto na morte. Professor, quando o corpo para de funcionar, já não precisamos de nossos órgãos? Após a morte biológica, os nossos órgãos não são mais úteis. Então não precisamos. Quanto tempo recomenda-se após a morte para manter os órgãos do doador? A retirada desses órgãos do doador certamente precisam ser mantidos durante algum tempo, e isso vai perdurar entre 48 e 72 horas. Né? É o tempo que se recomenda após a morte para retirar esses órgãos. Né? Naturalmente que precisam ser mantidos durante esse período. Claro. Né? 48 e 72 horas. Quanto tempo demoramos para nos desligar completamente do nosso corpo material? Pois é, essa é uma questão que ela demandaria muito mais tempo para ser respondida. Né? Mas esse tempo sempre é proporcional ao nosso apego material. Então, a recomendação é para que a gente se desapegue. Esta é a recomendação. Então, o tempo sempre vai ser proporcional ao apego. Quanto menos apego, mais fácil o desligamento. Isso. Professora Azambuja, se me permite, eu vou fazer uma pergunta Por favor, fique à vontade. para o nosso professor Olimar. Professor Olimar,
mesmo depois da morte, sente-se dor quando é feita a retirada dos órgãos? O espírito desencarnado sofre com a extração dos órgãos na autópsia ou na cremação? É importante que a gente diga que a dor aqui não é mais física. Tá? Mas sim, ele sofre sim. Quando não ocorreu essa desencarnação ainda, quando o processo não está completo, ele sofre sim. Mas sofre moralmente, em ambas elas. Na cremação e na doação. Sim, ele sofre sim. Tá? Mas não é de uma dor física, é uma dor moral que o espírito sente. Ele se ressente da observação daquele fato. É isso. Em que momento os médicos liberam os órgãos para a doação após a morte? Nós falamos anteriormente naquele tempo de até 48 a 72 horas, né? Mas após ser aplicado o teste de apneia, que dura 10 minutos para verificar se o indivíduo ainda respira nesse espaço de tempo, e depois de constatada a morte troncoencefálica, não é a morte cerebral, tá? Nós vamos verificar que o indivíduo, aí sim, os órgãos são liberados, porque aí se pode dar o diagnóstico definitivo, não é? No caso, os médicos vão entender que houve efetivamente a morte do indivíduo. Tá? Por quê? Porque a verdadeira morte é chamada de troncoencefálica, porque atinge os grandes vasos e não permite mais o retorno do espírito para o corpo. E porque o cérebro ele não está totalmente degenerado. Né? E degenerado em todos os seus neurônios estão mortos. Aqueles neurônios que se desenvolvem até os 4 anos de idade, né? Por isso recomendo ouvir Mozart, para o desenvolvimento neuronal da criança, né? Que até os 4 anos ouça Mozart. Então, é importante que a gente diga também que no caso, também o coração já não serve mais. Passou o prazo, houve uma demora na liberação, neurônios todos mortos, coração também já não presta, já não serve mais. Então, o prazo tem que ser observado. Mas vamos então aproveitar aqui, já que o irmão Marcos está me perguntando, se o professor me permitir, por favor, fique à vontade. Eu quero fazer umas perguntinhas para ele também aqui. Segundo alguns, quando se doa órgãos, o perispírito é lesado e ainda causa influência na próxima reencarnação. André Luiz, por exemplo, levou as impressões de câncer de intestino, né, para o mundo espiritual. Se levamos os estigmas das doenças, também levaríamos a retirada dos órgãos e o espírito sofreria horrores. Mesmo quando é constatada a morte troncocerebral, o espírito continua no corpo e sofre por isso? Essa é a minha pergunta, ao Marcos. Na realidade, o perispírito ele não sofre lesões com a doação de órgãos, com cirurgias, né? Ocorre que a má utilização do nosso corpo, né, utilizando alcoólicos em demasia, o fumo, o uso de drogas, a alimentação em demasia, né, a alimentação artificial em demasia, muitos industrializados, isso faz com que o nosso perispírito sofra lesões, mas outro tipo de lesões no plano espiritual ele fica prejudicado. Agora, a doação de órgãos ela não tem efeito algum sobre o perispírito. O que se verifica na questão do nosso querido André Luiz é que ele fez um mau uso, né? Ele fazia mau uso, ele abusava dos alcoólicos, do tabaco e da alimentação. Então, isso fez com que ele ficasse com um reflexo, né, de um pouco de dor naquele local onde a doença se estabeleceu no corpo dele. Foi isso que aconteceu. Na realidade,
nem sempre o espírito está junto ao seu corpo após o desencarne. Isso depende, conforme foi dito já anteriormente, do seu apego maior ou menor à matéria. Espíritos como Chico Xavier desencarnaram e subiram imediatamente. Se desligaram do corpo instantaneamente. Aquelas pessoas que são mais ligadas à matéria, elas têm uma certa dificuldade de se desligar do corpo físico. É interessante, né? Agora me ocorre o caso daquelas pessoas nos circos em Roma, que eram devoradas pelas feras, muitas das quais relatam não sentirem nada, não terem sentido. Algumas eram retiradas, inclusive, antes, né, do processo. Mas assim, ainda há algumas dúvidas. Eu estou aqui reproduzindo, professor e Dr. Marcos, eu estou reproduzindo algumas perguntas que as pessoas nos trazem, né, nos falam que são importantes a serem feitas. Por exemplo, havendo tanta controvérsia no padrão, por exemplo, de morte cerebral, o que nos coloca a questão num plano da incerteza. Se o espírito já se acha desligado da matéria, será que a doação de órgãos alcançará de futuro maiores resultados quando os médicos puderem trabalhar também no plano espiritual como nós já trabalhamos hoje? O que o irmão acha? Com certeza, sim, que nós teremos melhores resultados quando o plano espiritual, quando esse intercâmbio for mais estreito, né? Quando esse intercâmbio for mais estreito e acredita-se que não, conforme nosso próprio querido Chico Xavier falou, isso não está muito longe de acontecer, né? Nos será dada essa dádiva, essa grande dádiva de nós termos um intercâmbio mais aberto e menos estreito, conforme eu havia dito, com o nosso plano espiritual. Mas o que isso alteraria, por exemplo, irmão? Eu gostaria que o irmão falasse mesmo breve sobre isso. O que alteraria em relação ao planejamento espiritual? O planejamento espiritual na existência da pessoa que vai receber um órgão. Vamos fazer a doação. Fulano vai receber um órgão. Então, isso altera o planejamento espiritual desse indivíduo? Não, na realidade, na providência divina, tudo já tem um planejamento, né? Então, se para aquele indivíduo foi permitido que ele recebesse este órgão e a sua existência na Terra então fosse prolongada, é porque Deus permitiu. Isso estava já planejado e serve como uma nova oportunidade para que esse indivíduo então possa cumprir a sua programação evolutiva. Interessante, porque a gente vai observando, por exemplo, se fala hoje em memória celular, né? Que o indivíduo que recebe um órgão recebe as sensações, né? Então, a pergunta que eu quero fazer agora para o irmão Marcos é: a pessoa que recebe a doação de um órgão fica com algum vínculo com o perispírito do doador, aquele que doou o órgão? O receptor vai ficar com algum vínculo em relação a isso? Não, apenas o envolvimento esse psicológico, né? Nós até temos filmes que retratam essa questão, que morreu lá um menino, então ele doou o coração para um outro cidadão e tal, e aí então teria um pouco daquele menino desencarnado, estaria naquele cidadão e tal. Isso é mais uma questão psicológica. Não há envolvimento espiritual algum nesse caso. Eu estou, parece que, dificultando um pouco a vida do Dr. Marcos hoje aqui, mas deixa eu voltar a insistir aqui, porque representa uma parcela muito grande de pessoas aí que tem dúvidas quanto a isso. Por que alguns transplantes são rejeitados? Agora vamos falar da rejeição, né, nos transplantes. Quando ocorre a rejeição, isso pode ser relacionado ao fato do espírito doador não estar preparado para isso. A rejeição de órgãos ocorre devido à incompatibilidade existente entre o fluido vital do doador e do receptor?
Não, assim como eu já havia me referido à providência divina e a questões espirituais, essa incompatibilidade ou a ocorrência de uma rejeição, né, a um órgão que foi recebido por um receptor, isso está ligado intimamente à questão do merecimento dele, espiritual ou não, e de um planejamento feito pela providência divina, que programa isso com muita antecedência e sabe qual é o tempo que o cidadão, que aquele espírito, que aquele homem, ou que aquela mulher, ou que aquela criança deva ou não permanecer na Terra. Então está estritamente ligado a esse merecimento. Nós estamos já chegando no final do nosso programa de hoje. Professor. Não é qualquer pessoa que pode ser doadora. Né? O idoso, por exemplo, não se aconselha, porque a quantidade de fluido às vezes é muito pouca. Né? Então o órgão talvez não funcione. Agora, é bom que a pessoa que vai doar consinta. Sim. É muito bom, é muito importante. Né? A doação é um ato de amor ao próximo. E a gente precisa aprender a amar. Então a minha mensagem final, meus irmãos, é a seguinte: o amor se manifesta de diferentes formas. E a doação e a cremação são algumas destas formas. Bom dia e boa semana a todos. Dr. Marcos. Eu me despeço com a seguinte frase: a essência mais íntima do amor é a doação. Deus, que é amor, dá-se à criatura que ele mesmo criou por amor. Um bom domingo a todos, uma ótima semana de trabalho. Bom dia.